Olá! Dando sequência aos nossos vídeos explicativos, hoje eu vou falar um pouco de um assunto um tanto quanto delicado, mas que se a gente entender um pouco a situação, o porquê que acontece, a gente consegue levar de uma maneira muito mais leve e tranquila. Eu vou falar da convivência com um animalzinho cego. Nesse vídeo eu não vou falar de nenhuma doença específica que leve o animal a ficar cego, mas eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais fácil como que vocês podem lidar com a situação. Para começar, é importante a gente saber que existem diversos tipos de cegueira. Entre elas, as congênitas, o que é isso? O animal já nasce com algum problema que leve à cegueira. As progressivas ou adquiridas, que o animal adquire durante a vida e elas vão progredindo conforme a idade. E as súbitas, que geralmente essas são um pouco mais delicadas, que o animal pode estar enxergando em um dia e no outro ele já está cego completamente. O diagnóstico da cegueira, ele é difícil tanto para quem recebe como para quem dá o diagnóstico, como nós veterinários, porque a gente sabe que os cães e os gatos, eles se tornam membros da família. Então, justamente por isso, a situação é delicada. Existem algumas fases que os proprietários passam, e geralmente a primeira fase é a fase da negação. O que é isso? O proprietário ele não acredita no diagnóstico que nós veterinários damos, ele procura uma segunda opinião com toda a razão, porque ele não quer aceitar que o animal dele ficou cego. Geralmente nessa fase, ele acaba se afastando do animal para tentar evitar a sua própria dor. Então ele acaba dizendo que ele não aguenta ver o animal desse jeito, então ele acaba se afastando. A próxima fase é a fase da raiva. Ele acha que é injustiça ter acontecido isso com o seu animal. Ele acaba culpando até mesmo o veterinário por não conseguir achar uma cura para a doença que ele tem. A fase mais difícil é a fase da depressão. O proprietário acaba entendendo que o animal realmente ficou cego e que a doença que ele tem, infelizmente, não tem mais cura. A próxima e última fase é a fase da aceitação. Nessa fase, o proprietário consegue absorver melhor a informação, ele consegue entender que realmente ele não foi o culpado da doença do animal, na maioria das vezes, e que certas coisas, infelizmente, acontecem na medicina. E que é possível, mesmo o animal sendo cego, dele continuar com as funções que ele sempre teve, que é brincar, que é se alimentar, consegue passear no parque, ele consegue ter uma vida normal com qualidade de vida. E é nessa fase que a interação do proprietário com o animal começa a fluir melhor. Uma dica importante é com as crianças da residência. Muitas pessoas acabam afastando a criança do animal ou então não explicam para a criança o que está acontecendo. É importante explicar, talvez de uma forma lúdica, para a criança o que está acontecendo e não afastar o animal dessa criança, né? Um acaba ajudando o outro na adaptação. E agora eu vou falar das fases que os animais passam quando eles perdem a visão. Claro que cada animal é de um jeito, cada caso é um caso, mas geralmente a primeira fase que eles passam é por um período de depressão. E isso acontece geralmente quando a cegueira é súbita, ou seja, eles perdem a visão de uma hora para outra, de uma forma muito rápida. Então eles acabam não entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Daí então, eles podem ou não passar por um período de agressividade, porque eles acabam se assustando com muito mais facilidade. E alguns passam até por uma fase de dependência do dono, e essa fase é uma das mais perigosas. E por quê? Os proprietários acabam fazendo tudo pelos animais e acaba inibindo o aprendizado natural. Então, acaba inibindo a adaptação do animal com a cegueira. É muito importante deixar o animal ganhar a autoconfiança.
Essa adaptação pode levar de 3 a 6 meses aproximadamente para cada animal. E como eu já mencionei, tem aqueles animais que não passam por nenhuma dessas fases. Eles não apresentam nenhuma alteração comportamental. E desse jeito fica até difícil do próprio proprietário perceber que o animal está cego, porque eles acabam se adaptando muito rápido. Outra dica é para aqueles cães que vivem em matilha. Não isole o animal, porque isso acaba gerando mais insegurança. Então deixe o animal com a vida que ele está acostumado a viver em matilha. Não isole, permita que ele se adapte. Tome certas medidas de segurança no ambiente que o animal fica, porque cães cegos correm muito mais risco de se machucar. Então eu vou tentar dar algumas dicas de treinamento e de segurança para o animal cego em casa. Então, nesse início de adaptação, sempre manter o animal em local seguro, longe de muito movimento, mas sem isolar o animal. Se tem outro animal na casa e a convivência é tranquila, pode usar algum tipo de identificação sonora no outro animal, como por exemplo aqueles sininhos de identificação de gato, de coleirinha de gato. Pode colocar esse sininho no animal que é visual, assim facilita a movimentação e a localização do animal que é cego. Por exemplo, se eles quiserem brincar ou se ele quiser achar o colega, ele vai através do som. E até vocês, proprietários, também devem achar um meio de se comunicar com o animal, para que ele não se assuste. Então, sempre chegue falando em voz alta ou fazendo algum barulho para que ele ouça você. Também podemos deixar sons ambientes ligados na casa. Então, uma TV ligada baixinho, um rádio ligado baixinho, para que o animal se ambientalize melhor e para que ele não se sinta sozinho, que é o principal. Use sempre o reforço positivo para recompensar algum ato do animal. As punições geralmente não são muito legais, porque os cães cegos eles já se encontram inseguros, já se encontram estressados. Então, se você punir, dificilmente o animal vai conseguir se adaptar. Um grande desafio para o cão cego são os degraus e as escadas. Descer para o cão é muito mais difícil do que subir, porque ele não sabe se ali na frente dele é só um degrau ou se tem um abismo. Então é muito importante bloquear a entrada das escadas e de degraus até que ele se ambientalize, até que ele crie um mapa mental do território na cabecinha dele. Depois disso, comece o aprendizado aos poucos e sempre subindo primeiro. Uma dica legal é começar a colocar a comida do animal sempre no degrau de cima. Isso estimula ele a ir subindo os degraus aos poucos. Outra forma é substituir, na medida do possível, os degraus ou escadas por rampa para evitar que o animal se machuque. E no ambiente doméstico, a gente tem que pensar numa maneira de minimizar os riscos para esse animal. Então a gente tem que observar em casa tudo que pode machucar esse animal. Se o animal ainda tem um pouco de visão, pode aumentar a iluminação da casa. Então, usa aquelas tomadinhas, aquelas luzes de tomada para aumentar a iluminação e ele conseguir se locomover melhor na casa. Proteja também os cantos dos móveis com algum material amortecedor, por exemplo, o EVA, para que não fique a quina do móvel aparecendo e o animal acabe machucando o olho ou machucando alguma outra parte do corpo. Estimule o tato dos animais também. Pode usar tapetes na entrada de escadas, no final de escadas, tapetes embaixo de vasilhas de comida, para quando ele pisar no tapete, ele associar que ali tem a comida. Estimule o olfato também do seu animal. Existem algumas soluções no mercado pet específicas para isso. Elas podem ser usadas em alguns móveis, para que o animal aprenda aonde esse móvel está. Pode ser usada de 1 a 2 vezes por semana, até que o animal se adapte, depois não precisa mais usar. E quanto à mobília da sua casa, tenta nunca mudar os móveis de lugar, porque os animais acabam se adaptando do jeito que está a sua casa. Eles fazem aquele mapa mental que eu comentei. Se for introduzir um móvel novo na casa, pode usar essa mesma técnica do odorizador. E se a sua casa tem quintal com jardim ou com árvores,
Tome muito cuidado com galhos na altura do rosto do animal, porque esses galhos podem acabar machucando também. Então sempre cerque regiões que tem galhos ou que tem árvore e principalmente tome muito cuidado com piscina. Animal cego acaba caindo na piscina e não consegue sair, então tome muito cuidado. E se você vai mudar de casa e o animal tem que se adaptar novamente a um novo ambiente, você pode usar a mesma técnica dos odorizadores, então pode aplicar odorizador em alguns móveis da casa nova. Quando for apresentar a casa nova para o animal, sempre com o animal de coleira do seu lado e apresente um cômodo de cada vez para o animal, para que ele vá se adaptando aos poucos. E com relação aos brinquedos, como eu falei, o cão cego tem vida normal, então os brinquedos deles também podem ser normais, só que podem ser adaptados. Então coloque sininhos nos brinquedinhos deles, ou então compre, no Mercado Pet também tem brinquedos já com esse sininho adaptado. Existe também guizos que você pode pôr no brinquedo e petiscos também. Alguns brinquedinhos que você coloca petisco dentro e o animal acaba achando o brinquedo pelo olfato. E para passear na rua, por exemplo, alguns animais cegos, eles não conseguem andar em linha reta, né? Eles acabam andando em zigue-zague. Então, uma das dicas é colocar um cano de PVC entre a coleira do animal e você. Assim você consegue guiar o animal em linha reta para passear. Até que o animal se adapte, é muito importante a gente proteger a cabeça dele, para que ele não esbarre nos móveis e acabe causando alguma lesão no olho. Para isso, existem algumas coleiras que a gente mesmo pode confeccionar com aquelas braçadeiras de nylon. É só colocar uma coleira no pescoço do animal e passar as braçadeiras ao redor. Tem alguns animais que se adaptam muito bem, as braçadeiras acabam encostando na parede, ele acaba sentindo que ali tem alguma coisa e ele acaba não batendo no móvel. Para outros animais isso não funciona, não adianta nada, ou às vezes o animal acaba ficando incomodado. É questão de fazer o teste. E por fim, uma dica legal também, existe no mercado umas bandanas com identificação que o animal é cego. É uma bandana que você coloca no pescocinho do animal e vem escrito, eu sou cego. Para que isso? Isso evita que criança, por exemplo, chegue de maneira brusca no animal e ele acabe se assustando. Ou alguma pessoa mesmo venha passar a mão antes de perguntar e ele acabe assustando e acabe agredindo essa pessoa, enfim. E isso também é legal porque acaba chamando a atenção do pessoal e o animal acaba se sentindo um pouco mais querido. Todas essas dicas que eu dei tem um livro chamado Convivendo com o Cão Cego. Esse livro ele é em inglês, mas a leitura é super fácil de entender. Tem bastante foto, bastante dica, quem quiser saber mais. O problema é que a gente só encontra ele na internet. E acredite, o seu cão, mesmo cego, ele é feliz. E se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe sugestões de possíveis futuros temas que a gente pode falar. Deixem dúvidas também e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook também e também no Instagram. Até a próxima!